Fala, seus bonitinhos e bonitinhas! Sem delongas, sem introdução, eu vou direto para o que nos interessa. Esse é o vídeo que vai te ajudar a responder as 5 questões da prova de artes. Vamos para a primeira. Thomas Jung e Hermann von Helmholtz desenvolveram a teoria tricromática, segundo a qual a visão humana combina 3 estímulos de cor: vermelho, verde e azul. Ok? Então aqui a gente está falando da área física, da teoria da cor física, ok? Teoria luz, RGB. Entretanto, o pintor Vincent van Gogh, agora a gente vai fazer o contraponto, afirmou que há azuis que são mais quentes que vermelhos. Ele falou, mais quentes que vermelhos. Explique como a percepção das cores pode divergir da física da luz. Essa é a pergunta, ok? Depois eu peço para você falar um pouco sobre cones e bastonetes, né, que tem na retina humana, a influência do contexto cultural e da psicologia, principalmente da psicologia de cada indivíduo. Vamos lá, então. Primeiro, a gente está falando aqui, ó, certo? Da teoria da cor luz, RGB, que ao mesmo tempo que está ligada a todos os seus aparelhos de tela, né, a partir dessas 3 cores, vão se formar todas as outras nas telas, inclusive agora, aqui que você está me vendo, o nosso olho humano, e aí eu já começo a falar de cones e bastonetes, tem lá na retina, né, no fundinho do olho, cones e bastonetes, que são pelinhos, espécies de pelinhos, que são sensores de luz. Esses sensores, eles funcionam a partir dessas 3 cores. Eles identificam essas 3 cores e vão formar as outras através, é claro, da reflexão da luz e da quantidade, né, dessas cores no feixe de luz. Beleza? Se você está olhando para uma camisa amarela, por exemplo, dentro do universo RGB, você não vai ver uma das cores primárias, mas vai ver a junção de 2 secundárias. Se esse amarelo for bem secundário, vai ver esse misto equilibrado, 50% de uma cor primária, 50% de outra cor primária. Se esse amarelo não for secundário, for uma cor terciária, você vai ver de forma diferente isso. Aí existe a fisicalidade. Essa é a primeira parte da resposta. Existe uma fisicalidade aí que ela é, cara, imponderável, você não vai discutir com ela. Porém, existe toda uma psicologia da cor. Toda uma psicologia da cor. Existe um cérebro que está recebendo esse sinal que é formado por uma cultura, certo? Esse cérebro do Van Gogh, né, que nasce na Holanda, mas vive na França, com todas as dificuldades dele e, na verdade, com todo o clareamento que esse universo deu para esse cara, né? Esse cara veio até nós, até hoje. Quantos filmes a gente não faz? Quantos museus a gente não tem desse cara? Né? Quanto dinheiro também não se gasta, né, a partir das obras dele, né? Esse cara holandês da França tá olhando pro azul e dizendo: existem azuis mais quentes do que vermelho. Ele está se referindo à noção básica das pessoas comuns, como eu e você, talvez você não, mas eu sou uma pessoa comum, que vê o vermelho como uma cor quente, e ela é mesmo, né? A sensação para a maioria das pessoas é que ela é uma cor quente, da paixão, da violência, né? Ele está olhando para o vermelho e vendo que azuis são mais potentes que ele ainda. Né? São mais fortes, são mais agressivos. Ele fala o que mesmo? São mais quentes, ele fala. São mais quentes que vermelhos. Né? Quer dizer, na psicologia dele, aí a gente vai pensar se ele está certo fisicamente, né, ou não. Na psicologia dele, aquele azul do céu do Van Gogh é tão quente quanto um vermelho, né? É tão poderoso quanto o vermelho de uma flor, de um vestido, de um animal, né? Tão quente quanto. E aí a gente vai olhar um pouquinho na frequência
das cores, nas ondas, né? A gente tem que lembrar que depois de Einstein, cor, né, é frequência, ela é vibração, beleza? Por isso que ela chega ao seu olho, assim como a voz é vibração, ok? Mas ela é também partícula, ela é matéria, isso é fantástico, fantástico, cara. Então, quando a gente vai ver a vibração do nosso querido vermelho, a gente vê que a onda é pesada, é grande, chega com potência, mas ela é lenta. Ela é uma onda lenta. O seu olho pode ler com uma facilidade muito grande, beleza? Pode ler com uma facilidade muito grande o vermelho. Mas o vermelho, a gente poderia dizer que ela é uma onda de baixa energia. Você pode pôr na sua resposta isso. É uma onda de baixa energia. O que significa isso? Que a onda é lenta. A onda dele é lenta, né? Começa aqui, termina aqui, né? Se você unir essa parte aqui, você vai ver que a onda vem pra cá, aí ela vem de novo, aí ela vai de novo, né? Ela é lenta, ela é uma onda lenta, por isso a gente enxerga mais o vermelho, né? Agora, a onda azul, a gente vê de longe o vermelho. Agora, a onda azul, ela é curtinha, cara. Ela é sobe e desce, ela é rápida, né? Ela é, vamos dizer assim, agitadinha. Beleza? Nos dois azuis aqui, ó. Ou até nos três azuis, se você quiser. Esse é mais violeta, né? Esse aqui é mais... Tem um pouquinho de vermelho. Não sei porque é a luz, né? Precisa pegar a teoria da cor aqui. Não interessa! Ele vibra mais, ok? Por isso a gente pode falar, e eu tenho uma colinha aqui pra me ajudar a ir mais rápido, que é isso que você quer, que é o azul... uma cor de alta energia, você pode dizer isso. Ela vibra mais do que o vermelho. O vermelho mais lento, você pode enxergar mais fácil o vermelho, e o azul vibra mais. Olha o que o caramboletinho do Van Gogh já percebia, assim, só com a sua mente, né? Então, o Van Gogh, de certo modo, faz uma rima com a fisicalidade da nossa querida lei da teoria tricromática, a teoria da cor luz. Ele faz uma rima, porque o azul tem um poder, né? Mas ao mesmo tempo ele está usando, né? O vermelho, tradicionalmente considerado como uma cor mais vibrante. Beleza? Essa seria um caminho para a resposta da sua questão número 1, tá certo? É interessante perceber, então, que esses processos de construção que o Van Gogh faz com a impressão do azul mais quente que o vermelho, ela é uma construção psicológica que não está tão afastada assim das teorias da física, da fisicalidade da luz. Beleza? Espero que você consiga mandar bem aí nessa resposta. Eu vou dar um pause aqui e a gente continua para a segunda questão. Agora sim. Agora voltou. Bom, vamos lá então novamente. Essa aqui é a segunda questão e é a questão mais difícil que eu preparei entre essas cinco. Ok? Vamos ler ela com calma, com atenção, para a gente conseguir responder ela bem. Beleza? Em 1960, o artista francês Yves Klein, né, desenvolveu o International Klein Blue, IKB, uma tonalidade de azul ultramar que ele patenteou, né? É como se eu fizesse um produto, certo? Sei lá, uma caneca, uma camiseta, um equipamento e patenteasse para ninguém mais usar ou tivesse que pagar para mim para usar. Então, ele tem a cor como propriedade intelectual dele. Para Klein, meu nome, né? Oi? O azul representava o vazio absoluto. Pega essa, o vazio absoluto. E a imaterialidade do espírito, né? Materialidade, matéria, física, imaterialidade, transcendência, ok? Sua obra é Antropometrias,
de 1960, eu ponho lá, acesse, utilizava corpos femininos, talvez tenha aí um machismo embutido, cobertos de tinta azul para imprimir suas marcas sobre telas brancas, transformando o corpo em pincel e a cor como gesto. Vamos ver, cara, vamos ver. Não é possível a gente não ver essa parada. Então eu coloquei aqui o MoMA. Eu só vou voltar aqui rapidinho. Agora sim, ó. Coloquei o MoMA aqui e essas são as obras. Então você entendeu que corpos femininos eram pintados com esse azul, certo? Vamos, vamos chegar mais próximo aqui, ó, com esse azul, beleza? Corpos femininos eram pintados com esse azul e essas meninas rolavam nas telas, beleza? Eram grandes eventos esse, viu? Com licores azuis, bebidas azuis, tudo era azul, ele vestido de azul e por aí vai. Aqui a gente tem algumas fotos das exposições, para você entender, beleza? Agora vem o texto 2. E esse texto 2 faz, obviamente, um contraponto. No Brasil, o artista Hélio Oiticica, cara, o Hélio cai em vestibular. Hélio, Lígia, Clark, Arthur Barrio, cai muito em vestibular, beleza? Adriana Galvão. O artista Hélio Oiticica propôs uma abordagem radicalmente oposta à de Klein. Então o texto já está dizendo que é oposto. Em suas bólides, que é um tipo de obra dele, já eu coloco lá, e Parangolés, acesse, tem acesso dos dois, você pode ver o que é um e o que é outro. Décadas de 60 e 70, a cor não era uma propriedade intelectual, mas uma experiência coletiva. Olha que diferença, né? Diferença do Brasil para esse cara que tem uma nacionalidade francesa, alemã, né? Franco-alemã. A cor não era a propriedade intelectual, mas uma experiência coletiva. Aí o Oiticica fala: a cor não é uma superfície, mas um tempo e espaço, né? Fora aí da questão da relatividade, o Oiticica está trabalhando a cor como um espaço, algo a mais, né? Não só com a bidimensionalidade da luz, mas com uma certa tridimensionalidade, porque o corpo para os dois vão ser importantes. Olha só, seus parangolés, capas coloridas, feitas de tecido, convidam o espectador a vestir a cor e a se movimentar, transformando a experiência cromática em ação participativa. Bólides, vamos ver os bólides. Esses são bólides, ó, em que você mexe, certo? Você, né? Ele gostaria que você mexesse, que você alterasse, que você pegasse nesses objetos. São objetos. Então, dentro dos objetos, por exemplo, que são derivados aí dos Red-Mades do Marcel Duchamp. Ok? Independente disso, vamos ver os parangolés. Os parangolés são mais interessantes ainda, ó. São esses tipos de roupas, beleza? Que você veste, certo? O corpo, né? Eu acho que é isso. Incorporo a revolta. Como se, claro, né? Brasil de 67, a revolta é uma coisa quase que intrínseca da arte brasileira, porque a gente está falando de ditadura militar. Aqui a gente tem o próprio Caetano Veloso vestindo um dos parangolés do nosso querido Hélio Oiticica. Então, na questão em si, vamos voltar para ela agora, fala assim, ó, considerando as abordagens contrastantes de Yves Klein, são chocantes entre si, né? E Hélio Oiticica, em relação à cor, como esses dois artistas construíram propostas distintas de relação entre cor, corpo e espectador. Então eu peço para você analisar essa diferença, né, na cor, no corpo e no espectador, né? Que simbologias cada uma dessas abordagens mobiliza? A primeira parte é a mais importante. Se você conseguir falar da simbologia, vai ser um incremento, mas a primeira parte é mais importante.
Vamos lá, então, vamos construir essa questão. Primeira coisa importante, você vai pensar no que é a cor para um e para outro. Então, se a gente for para o Yves Klein, a cor, como o próprio texto fala, vamos voltar um pouquinho no texto. Em primeiro lugar, a cor é uma propriedade particular, certo? Uma propriedade intelectual, mas é uma propriedade particular. Ele patenteou a cor, em primeiro lugar. Para o Oiticica, a cor ela é coletiva. As pessoas usam a cor dela, né? Usam a cor dele, certo? O Yves Klein ele vai convidar pessoas para que essas pessoas possam usar a cor dele, ok? Isso é muito importante de você entender. Ele convida as pessoas, ele vai entrar quem ele quer, porque a cor dele. Você nem pode usar o azul, né? É claro, você tem um aluno na sua casa, você pega lá a paleta, clica lá, pega o hexadecimal da cor, vai lá e usa, beleza? Mas se você usar isso profissionalmente, na logo da sua empresa, no seu uniforme, enfim, do lugar que você quer aí, pensa aí, né? Você pode estar correndo um risco muito grande, né? As patentes, elas também não duram tanto assim, viu? Se eu não me engano, são 20 anos que patentes usam e 40 anos para entrar em domínio público após a morte do artista. Beleza? Mas essa não é a questão. A questão é que, de fato, um percebe a cor de uma forma, outro da outra forma. E tá tudo no texto. Você não precisa ir em lugar nenhum, tá no texto. Beleza? Vamos pro outro universo. Universo do corpo. Falei já de cor, beleza? Não pode deixar de esquecer, né? Que além da cor pro Elliot Sica ser coletiva, ela é participativa. As pessoas participam da obra, certo? Além do Yves Klein ter uma cor que é dele, completamente dele, ele fala assim, esse azul tem o vazio absoluto. A gente está entrando, então, na simbologia, beleza? Isso tem a ver com simbologia. Cara, é uma questão fácil no final, porque o texto já esclarece para você a questão. O azul absoluto, né? Sabe aquele zero absoluto? É esse azul dele. Ele considera isso, né? A imaterialidade do espírito, quer dizer, é um azul transcendental, né? É um azul que transcende a matéria e vai para o espírito. Veja então que ele está dando esse toque como se esse azul tivesse uma alma, né? Como esse azul, se esse azul projetasse em você uma alma. Pô, o que você está falando a não ser da psicologia ou, né, mais especificamente da simbologia das cores, ok? Lembra que simbologia ela é mais particular e a psicologia ela é mais, né, geral. Nenhuma das duas é universal, são absolutas, nenhuma das duas, ok? Tá difícil? Cara, então você precisa estudar mais, você precisa começar a ler mais se tá difícil para você. Porque tá no texto, ok? Vamos falar de corpo, então. Pro nosso querido Yves Klein, o corpo feminino é o seu pincel, é um instrumento dele. E, de certo modo, é um instrumento passivo. É aí que encontra uma pontinha, né? De machismo aí, de dominância, tá certo? De certo modo, de certo modo não. Nas apresentações dele, coloca no YouTube para que você possa ver. Eu não vou colocar aqui porque pode cair o vídeo, cobrar direitos autorais, aí eu perco o áudio, ou perco até o vídeo. Ele fica pedindo para as pessoas, vem para cá, vai para lá, agora pula, agora vem, rola, ele pede. Então, aquelas pessoas são o próprio instrumento, são o próprio pincel, são pincéis vivos dele, tá certo? Veja essa imagem, é legal, né? Existe então aí uma hierarquia do pintor sobre o seu instrumento, beleza? Que são o corpo dessas mulheres, nesse caso mulheres, ok? O instrumento está subordinado ao artista. Você me entendeu com certeza aí, né? Já o Oiticica, pro Hélio Oiticica,
O corpo, ele é coletivo, como nós falamos. O corpo tem que ser libertador, né? O corpo recebe um convite daqueles tecidos que parecem véus, né? A dançar, cara. Quer dizer, a visão de um brasileiro, né? A simbologia que um brasileiro faz para aquela determinada cor, a gente está falando de cor, mas de corpo também, é completamente diferente do que uma simbologia, especificamente Oiticica e Klein, né? É completamente diferente, né? O corpo vai dançar junto com aqueles tecidos, com aquelas cores, certo? A gente manipula os bólides que são feitos para você mexer com luva, sem luva. Você vai manipular. Não é assim quem está permitido a usar a obra. Não, somos todos nós. Né? No Hélio de Sica você entrava dentro da obra. É completamente. É uma ruptura completa. Né? Já para o Yves Klein, a ligação não é bem essa. Bom, vamos para o espectador, que também eu já falei um pouquinho. Né? Vamos para o espectador que eu já falei um pouquinho. Só para a gente finalizar, o espectador para o Klein é passivo, ele vê as coisas acontecerem. Não confunda o espectador com as mulheres pintadas de azul que vão se jogar em cima das telas, vão rolar em cima das telas, vão ficar em cima das telas todas sujas, né? Todas lambuzadas com as tintas, beleza? Dá para entrar numa questão aí bastante interessante de machismo, ok? Talvez não de misoginia, beleza? Mas o machismo, enfim, vocês podem chegar a pontos mais profundos que eu aí na resposta de vocês, beleza? Então, o espectador é passivo pro Yves Klein. Pro Hélio de Sica é completamente ativo, cara. O espectador precisa vestir o parangolé para o parangolé ter uma função, certo? Pro parangolé ter uma função. Beleza? No que se refere à questão da simbologia, né, simbólica, de certo modo não existe uma ruptura para o Yves Klein. Né? A arte ainda é aquela arte, o resultado final, né, ainda é uma obra presa na parede. Ainda é uma obra presa na parede, beleza? Tenha registros, signos do corpo, rastros do corpo ou não, né? Pro Hélio Oiticica, isso se dissolve completamente, né? Esse corpo se funde, né? Esse corpo vai se fundir. A gente não sabe o que é corpo e o que é obra de arte aqui. Beleza? Gente, eu acho que tá mais do que respondida, ou pelo menos estou dando um caminho muito legal para você aí, beleza? Vou dar um pause, agora sim, agora entendi como é que funciona a paradinha aqui. Vou dar o pause e até a próxima questão. Vamos lá de novo! Bom, questão número 4, beleza? Aliás, 3. Vamos ler ela então. A história da arte frequentemente estabelece uma oposição entre abordagens naturalistas, que buscam a representação fiel da realidade, tá dando o significado para você. Né? Quando se encontrar uma questão dessa em vestibular, fica atento, porque ele tá dando o significado para você, eu nesse caso. A abordagem e abordagens racionalistas, que priorizam a síntese, o resumo, o simbolismo e a expressão de ideias abstratas, né? A abstração, como a gente já falou em sala de aula, é um processo posterior no ser humano. O ser humano começa, vamos dizer assim, naturalista, copiando as coisas, imitando o pai, imitando a mãe, imitando o amigo, né? E depois você vai começar a ser você mesmo, a simbolizar por você mesmo e a significar por você mesmo as coisas do mundo. Essa tensão pode ser observada desde as primeiras manifestações artísticas humanas até a arte contemporânea. Considerando as pinturas rupestres, pintura rupestre, beleza? Pega o capítulo, pega já o slide, como as encontradas na caverna de Lascaux, na França, e na Serra da Capivara
do Piauí, aponte elementos que evidenciam a preocupação desses caras, desses pintores rupestres, né, primitivos, a preocupação naturalista, né, nesses elementos aí, nessas pinturas, e elementos que indiquem uma abordagem simbólica e racionalista. É isso que você vai fazer. Então, olha, vamos para nossa aula de arte rupestre. Pronto, achei. Tá aqui. Para, Kleiner, para, chega. Vamos olhar aqui, ó, tanto lascou. Lascou, mano. Kleiner lascou agora, lascou. Essa de Chavô, né? Aqui, ó. Tanto a de Lascaux, a caverna de Lascaux. Vamos ver se é aqui. É aqui mesmo. Tanto na caverna de Lascaux, na França, como na caverna de Chavô, na França, como a caverna de Chavô, ou a caverna de Altamira, aqui. Todas essas são pinturas naturalistas, beleza? Naturalistas, ok? E o naturalismo, beleza? O naturalismo é cópia da realidade, ok? Então, quando você olhar esse animal aqui, ó, quando você olhar esse animal, vamos procurar para você aqui, você vai fazer essa pesquisa aí com certeza, né? Olha só, mano, olha só, ó, bisão, cara. Olha isso, cara. Olha a semelhança, mano. Fala a verdade, cara. Fala a verdade, mano. Os caras estavam desenhando muito bem, pintando muito bem, né? Quais são os elementos que mostram que eles estavam desenhando e pintando muito bem? Quais os elementos que mostram que eles estavam copiando a realidade? Pô, mano, né, se você não encontrar o bisão aqui, né, se isso não parecer um bisão, eu não sei mais o que parece, mano velho. Ô, mina véia. Eu não sei mais o que parece. Dá uma olhada no tamanho do bicho aqui, o chifre onde tá, a pelagem pra esse bicho aqui, ó. É bem parecido, né? Lembra que isso aqui tem 16, 12 mil anos, então, cara, a preservação não vai ser magnífica, né? Olha esse. E esse ele tá encolhido, né? Ele tá encolhido e é feito em cima das pedras. Então, ele tá preocupado não só, né, em desenhar o bicho, como te mostrar técnicas, por exemplo, de profundidade, cara. Ele tá preocupado em te mostrar profundidade. Ele tá preocupado, eu vou ser rapidinho aqui, não fica louco não. Ele tá preocupado em desenhar o movimento do bicho, cara, né? Então, essa preocupação é uma preocupação naturalista, né? Ou seja, de cópia da realidade. Ele vai tentar reproduzir a cor do bicho, o movimento do bicho, a forma do bicho, cara. Ele vai usar até técnica, olha só, de luz e sombra, mano. Ô louco, cara. Então, são técnicas usadas para expressar o naturalismo, né? Beleza? Agora, como que a gente pode ver? É isso a questão, Kleiner? É isso, mano. É isso. Você vai me dizer como são, né? Em que momento esses caras. Quais são os elementos que esses caras são naturalistas, né? Beleza? Volta aí o que eu disse, eu não vou repetir de novo, não. Aqui é vídeo, o vídeo tem que ser rápido e já tá longo já. Agora, a gente vai para a próxima parte da nossa questãozinha, certo? Como eles podem ser simbólicos e racionalistas. E aqui é evidente que a gente está falando, por exemplo, da Serra da Capivara, beleza? Elementos mais abstratos. Tem até estudiosos que dizem que tem certos lugares onde certos animais ficam, né? Certos paredões onde certos animais ficam, certos paredões onde outros animais ficam. Beleza? Há uma organização. A organização não é aleatória, né? É uma organização muito, vamos dizer assim, muito com um propósito, com uma intenção. É uma organização organizada. Mas é isso, né? É uma organização com propósito,
né? Os bichos são construídos com formatos mais geométricos, tá certo? A gente não tem aqui há 16, 18, 30, 40 mil anos atrás os caras fazendo geometria, como lá no Egito, né? Como nos maias, incas e astecas, maias, astecas e incas, né? Cronologicamente. Pegou? Mas esses caras não estão tentando desenhar a representação realística, né? A representação naturalista da realidade, né? Como que a gente pode identificar isso? Estou dizendo para você que existem paredões para certos animais, existem paredões para outros animais, existe uma certa ordem de colocação dos animais que não é aleatória, né? Os bichos são construídos com formatos mais geométricos, de forma mais abstrata, e é evidente que nos dois casos aí une, né? A gente une aí. Opa, desculpa, apertei o link. A gente une Europa, África e Brasil, né? Porque os elementos ritualísticos ainda são fortes em ambos, beleza? Você tá conseguindo entender então? Você vai encontrar nessa questão elementos que vão dar para você esse indício, né, de que uma é naturalista e a outra é racionalista. Naturalista imita a realidade, racionalista ele tá simbolizando a realidade. Lembra que esses caras que são mais simbólicos, que são racionalistas, estão mais próximos da escrita. Não é uma escrita, né? Mas quem está próximo da escrita, a linguagem oral, ela é fortíssima. Fortíssima. Tá usando convenção já. Tá usando convenção. O que é uma convenção? É um símbolo. É símbolo, né? O símbolo de banheiro masculino e feminino é uma convenção. Pessoas chegaram, sentaram e disseram, ó, mano, é esse símbolo aqui, vamos fechar nesse símbolo, vamos fechar aqui no porquinho, vamos fechar aqui na capivara, vamos fechar aqui assim que é símbolo, né, mano? Beleza? Questão fácil essa, viu? Não é difícil não. Vou pra próxima. Fui! Vamos lá então para nossa próxima questão que tem uma relação com Nied Guidon e a teoria da migração humana dela, né? Então, olha só, a arqueóloga brasileira Nied Guidon dedicou mais de 5 décadas, 50 anos, à pesquisa no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Com mais de 800 sítios lá, viu? Alguns 30, ou menos até. Estão abertos à visitação, né? Vai de grana para você fazer escadinha, fazer, enfim. Ok. Suas descobertas questionaram teorias consolidadas sobre o povoamento das Américas, redefiniram o papel da arte rupestre como fonte de conhecimento histórico. Explique a principal tese difundida por Nied Guidon acerca da chegada dos primeiros humanos ao continente americano e indique as evidências encontradas na Serra da Capivara que sustentam essa hipótese. Vamos para o nosso slide. Aqui a gente tem... é o mesmo slide. Nied Guidon. Vamos para ela aqui então. Você vê a importância desse fato, né? A gente depois vai conversar se isso vai cair ou não. Se não cair, não é minha culpa. Mas se cair, eu acertei, hein, cara. Tem uma entrevista inteira, assista, né? Essa é a teoria mais difundida, é a teoria aceita, né? Internacionalmente, a teoria americana da migração humana. E, cara, ela tá baseada em fósseis, em instrumentos, beleza? Em fogueiras, enfim, em registros, ok? De que o homem nasce aqui na África e ele passa a migrar para as outras regiões, passando pelo Estreito de Bering no momento da glaciação, né? Esse momento de glaciação fez com que, em primeiro lugar, a passagem fosse aberta, certo? Porque a gente vai ver aqui, então, onde está esse laranja é gelo, né? Passa a ser gelo nesse momento histórico, beleza? Então, os humanos puderam passar por aqui, povoando e descendo aqui pelas Américas. O povo de Clovis teria sido o primeiro povo, né, de 13 a 18 mil anos, que ocupou
essa região aqui. E aí, descendo para cá, ele vai formar todos os outros povos pré-colombianos, povos pré-cabralinos, que são os nossos indígenas brasileiros. Beleza? Nied Guidon teria feito que tipo de teoria? A teoria dela, aqui está o mapa da glaciação, né? Ó, nesse período, então, as áreas estão mais rechonchudas, estão maiores em alguns lugares, né? A tese dela é que o mar, e isso não é uma tese, é uma teoria, o mar abaixou 150 metros, beleza? Formando ilhotas aqui, ó, ilhas, o que vai facilitar a navegação de cambotagem, ou seja, na teoria dela, uma teoria bem sedimentada, os homens sim pegaram embarcações e vieram fazendo navegação de cambotagem aqui, ou seja, paravam de ilha em ilha, se alimentavam, ficavam durante um período, se alimentavam e iam para a próxima ilha, e assim para a próxima, até chegarem aqui, beleza? Quais são os indícios que ela percebeu, né? Ela percebeu vestígios de fogueiras, ela percebeu artefatos mesmo, enfim, armamentos, esculturas, enfim, e a pintura rupestre, beleza? Não, a gente não pode esquecer do fato de que um vermezinho encontrado somente na África, que habitava o estômago das pessoas, não foi encontrado em nenhuma outra região do mundo, senão aqui no litoral brasileiro e em Piauí, tá certo? E no Piauí. Então, esses elementos são importantes para você construir essa resposta. É uma outra resposta que não é tão complexa assim. Evidentemente que você pode aprofundar essa resposta dizendo que os americanos, né, têm uma resistência muito grande a essa teoria dela, né, que está muito bem sedimentada, mas eles resistem muito porque eles querem cada vez mais provas sobre isso. Beleza? Cara, pergunta simples e fácil e rasteira. Vamos para a última, ok? Na última questão, já estamos aqui há 37 minutos, hein? Quem tá resistindo aí? Ah, meu filho. 37 minutos e quinta questão agora, que eu chamei de nível médio essa questão aqui, ok? As produções artísticas das civilizações antigas e originárias revelam relações profundas. Então elas se relacionam, certo? Tem diferenças e semelhanças. Vamos ver se tem muitas diferenças ou muitas semelhanças. Aí eu faço um corte, ó, entre arte, religiosidade e organização social. É um corte amplo, beleza? No Egito, a arte estava ligada à vida após a morte e à manutenção da ordem cósmica, beleza? Sendo altamente codificado. Os caras criaram, né, de verdade, uma forma de representação. É a frontalidade egípcia. Os pés são de lado até a bacia, o peito é frontal, o rosto é de perfil e o olho é de frente. Repara aí na chamada frontalidade egípcia, que ela mostra quase um cubismo. Depois a gente vai falar de cubismo em outras aulas, até em outros anos. Já nas culturas pré-colombianas e pré-cabralinas, a arte integrava o cotidiano e os rituais, sem separação entre função estética, né, de apreciação, de você, nossa, estou apreciando tal, e utilitária, de uso, utilizando materiais naturais e simbologias próprias de cada grupo. Aí vem a pergunta, beleza? Eu vou entender se você não conseguir falar de todos os elementos, né? Arte, religiosidade e organização social. Vou te dar uma notinha um pouco menor, claro, mas eu entendo que é uma pergunta mais difícil essa. Compare a função da arte nas sociedades egípcias, pré-colombiana e pré-cabralina, destacando semelhanças e diferenças no que se refere à relação entre arte, religiosidade e vida social. Bom, em primeiro lugar, então, você vai lá para o nosso querido, cadê? Aqui, ó.
você vai lá para Incas, Maias e Astecas, mas aqui no final é onde estão o Egito. Beleza? Eu vou abrir os dois já, porque eu gosto. Opa, abre aí, mano. E vou abrir aqui tudo que eu puder abrir, né? Vou abrir aqui Asteca, Inca, vai Inca e Maia. Maia. O Saz é sempre meio bloquinho enquanto ele faz isso. Eu vou mostrar imagens, né? Mas também tenho aqui a minha colinha para eu ir mais rápido nessa questão que ela é mais profunda. Beleza? Então é o seguinte. Vamos lá. Aqui eu vou tentar dar uma diminuída aqui pra gente conseguir ver essa questão um pouco melhor. Ok? Ok, então. Bom, vamos lá. No que diz respeito a... Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que essa aqui está melhor ainda. Essa questão da frontalidade egípcia. Vamos colocar aqui já. Aqui, ó. Olha só. Beleza? Então, a arte como religião, a arte como expressão de uma religião, né? Em todas elas, a arte estava ligada ao que a gente chama de sagrado, né? A arte sempre vai estar ligada com o sagrado. Em todas elas, beleza? Tanto nos povos indígenas brasileiros, que a gente não está abrindo aqui o slide, que a gente não conseguiu falar muito em sala, tanto lá, nos povos pré-cabralinos, nossos povos indígenas aqui, como maias, astecas e incas, assim como no Egito, beleza? O Egito tinha uma função muito forte, que era a vida após a morte. Isso era fundamental para os caras. A astronomia também era fundamental. Todos os templos tinham aí posições específicas, né? O solstício de verão ou de inverno, ou o equinócio da primavera e do outono, eram feitos para estabelecer. O Sol nasce no verão numa posição completamente diferente do que ele nasce no inverno, beleza? O solstício, né? Então, os egípcios faziam isso, beleza? Nas sociedades pré-colombianas, maias, incas e astecas, vamos dizer assim, era como se essa expressão da religião fosse uma expressão das suas divindades, né? Fosse uma expressão que decorasse as divindades. Então ela era um pouco de menor intensidade, né, do que no Egito. Então, só tem uma diferença de intensidade, mas aqui eu estou chegando no detalhe, mas as três, né, têm questões religiosas. Uma com a morte e a outra com as divindades, beleza? Essa expressão da religião no Egito tinha uma finalidade para a vida após a morte, né? Nas cidades pré-colombianas, as divindades eram importantes, beleza? Tudo o que se fazia, né, estava ligado às divindades. No Egito a mesma coisa, tem uma proximidade, mas a morte do faraó levaria-o para um lugar muito importante, né? A morte era muito importante, era uma transcendência, beleza? Então a gente está falando aqui, aqui, da questão da religiosidade, beleza? A arte como expressão da religiosidade. Tudo bem, então? Bom, acabamos de falar então do aspecto religioso, ok? Agora vamos falar do aspecto artístico. No Egito, o aspecto artístico ele tem que ser o mesmo do Baixo Egito, lá no litoral, né, África do Norte, até o Alto Egito, certo? O Egito lembra que ele acompanha o Nilo, beleza?
Tem que ser uma unidade, mano. Tem que ser uma unidade. A gente viu em Sala, por exemplo, que os maias já não tinham essa unidade, como os gregos também não tinham. Lembra disso? Né? Cidades, estados independentes, os maias. Os incas e os astecas não. Eles já têm uma unidade maior, beleza? No seu dia a dia. A gente está falando, então, da relação artística, beleza? Os povos pré-cabralinos que não deu pra gente ver, gente, a gente não vai falar tanto. Eu entendo que eu vou forçar a barra da gente falar sobre eles, beleza? Acabamos de falar, então, da arte relacionada à perspectiva desses povos, ok? Vamos falar um pouquinho de sociedade agora, da vida social, né? A vida social no Egito, ela tem uma relação com a eternidade, né? A vida não acaba. Na medida que eu morro, eu devo transcender, né? Essa é uma visão que continua até hoje. Né? Nos povos pré-colombianos, a relação ao todo, né? Maias, astecas e incas, é com o poder do Estado. Por mais que seja descentralizado, né? Essa perspectiva que a gente está tratando aqui tem a ver com o poder do Estado. Né? Óbvio que no Egito também tinha poder do Estado, cara, também tinha, mas há alguma coisa maior, né? Cara, você imagina 3 pirâmides, 10 pirâmides, uma cidade construindo pirâmide para a morte de um faraó. Cara, não tem coisa maior que isso, né? Nas sociedades pré-colombianas, isso já não era assim, não era dessa forma, né? Mas o poder do Estado era importante. Falta aí, sai um pouquinho fora desse escopo, os maias, que era descentralizado, né? Beleza? Eu espero que você tenha entendido a questão. Se tiver dúvidas, a gente conversa em sala de aula. Mas deu aí, ó, 46 minutos. Cheguei a ter uma aula inteira falando sobre todas as 5 questões. Um beijinho então e fui!